Boa tarde a todos. Se me permitem, eu falo sentado. Não vou falar muito. A minha intervenção é, de facto, só para dar as boas-vindas a todos, elogiar esta iniciativa. Eu passei aqui à frente a fase dos cumprimentos e é com muito prazer que temos cá o Sr. Abel Fortuna, representante da ADFA no Porto, e o Sr. José Arruda, presidente da ADFA a nível nacional, e também dar as boas-vindas ao coordenador técnico do Museu Nacional da Guerra Colonial, o Sr. Professor Manuel Lages. Desde a primeira hora que o Sr. Camilo, que acho que é o grande responsável por esta exposição ter vindo para Vila Miá, depois teve a colaboração do Presidente da Junta e a nossa, que nós dissemos afirmativamente que cederíamos as nossas instalações e colocaríamos todo o nosso apoio a esta iniciativa, porque nós pretendemos que as pessoas venham mais vezes ao quartel e esta é uma das formas agradáveis de vir ao quartel. Elogiar a exposição, porquê? Porque a exposição refere alguns factos. Ela diz que é uma história para contar. Eu diria que quando há uma história para contar, há uma verdade para se saber. Infelizmente, a exposição existe porque houve guerra e ela patenteia alguns factos mais cruéis que houve por parte dos nossos combatentes e que houve por parte daqueles que nós combatíamos. Mas, por muito hediondos que alguns desses crimes possam parecer, nada faz esquecer que o crime mais hediondo que houve foi iniciar-se a guerra. Por isso, sem me alongar muito mais, dar os parabéns pela iniciativa. Quando precisarem dos bombeiros de Vila Miá, que também são outro tipo de combatentes, que também temos um combate permanente ano após ano. Também temos, felizmente na nossa corporação ainda não aconteceu, mas também há algumas perdas em combate, como se verificou no ano passado. Culpa também, em grande parte, tal como a guerra, que foi o Estado que vos mandou para lá, sem quererem. Mas o Estado também é o grande responsável pela grande quantidade de fogos florestais que existe, porque temos uma mata completamente ao abandono. Por isso, de combatentes para combatentes, obrigado obrigado por terem trazido a exposição a Vila Miá e os meus parabéns a todos. Muito obrigado. Daria a palavra ao Sr. Lino Macedo, Presidente da Junta de Vila Miá. Ora, boa tarde a todos, obrigada pela presença. As primeiras palavras, naturalmente, também é umas palavras de agradecimento e da disponibilidade da Associação de terem trazido para cá esta exposição. Trata-se de uma exposição de guerra, mas que, efetivamente, promove a paz. Penso que os objetivos propostos nesta demonstração estão a ser conseguidos. Por aquilo que eu sei, durante esta semana tem vindo aí dezenas de jovens visitar aqui a exposição. Tanto eles como, sinceramente, eu. Sinceramente, é uma exposição que obrigatoriamente as pessoas deveriam visitar. Devia haver uma obrigatoriedade para saberem exatamente aquilo que se passou. Como dizia aqui o meu colega e amigo, os militares foram para lá, não foram de livre vontade, foram, de certa forma, um bocado empurrados, não é? Esta exposição demonstra, e nós devemos tirar uma dilação disto, não podemos caminhar para aquilo que se passou. Portanto, não deveria de voltar a haver a guerra que houve. Mais uma vez, aqui ao Sr. Camilo, principalmente ele, foi o contacto, desde a primeira hora foi ele que me comunicou, e penso eu que desde a primeira hora eu disse, sim senhora, estou presente,
dentro das nossas possibilidades, colaboro e colaborei sempre. Eu é que tenho que agradecer. Obrigado pela presença. Estou sempre disponível quando vocês, para tudo que bem entender. Muito obrigado. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Vilamián e toda a disponibilidade que manifestou. Eu digo que mais do que a disponibilidade, o carinho com que sempre nos recebeu e com que, ao longo destes contactos que nós tivemos, desde logo que se verificou o seu empenho nesta iniciativa. O Sr. Presidente cumprimenta também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vilamián, também sensibilizado por esta ação, não é? Dizer-vos também que, em nome da Delegação do Porto e da ATFA, mas da Delegação do Porto, que naquilo que é, para nós, Delegação do Porto, a política de descentralização associativa, tudo aquilo que está a acontecer aqui em Vilamián se deve direitinho, inteiro por inteiro, ao Camilo Miranda, que de há muito já manifestou a sua vontade de, nestas terras, aqui nesta linda terra de Vilamián e nos arredores, de promover a divulgação portanto, da guerra colonial, promovê-la no sentido do melhor conhecimento, do melhor conhecimento das suas causas e das suas consequências, numa ação de uma forma que muitas vezes não é muito habitual no nosso país, que é uma abordagem histórica, uma perspectiva histórica a este período da história de Portugal entre 1961 e 1974 até 75, porque houve já, para além de 1974, 25 de Abril, houve deficientes militares. E, portanto, resumo dizer-vos que o Camilo Miranda foi, de facto, preponderante nesta iniciativa da Delegação do Porto, e isto insere-se dentro daquilo que é a descentralização associativa. Nós apenas nos limitámos, eu diria, a estar presentes, a dar-lhe o apoio portanto, e hoje também estamos aqui presentes. A direção da delegação também, por sua vez, deu importância a este ato, e estamos aqui dos 5 elementos, estamos com 4 elementos da direção, o que é significativo e que demonstra o nosso agradecimento aqui às estruturas locais e também ao Camilo no trabalho que desenvolveu. Ontem o nosso Presidente Nacional, o Comendador José Arruda, esteve no Porto numa ação também realizada pela Delegação do Porto, e na altura tive a oportunidade de dizer que hoje estaríamos aqui em Vilamián e de o convidar a vir cá hoje. E ele está cá, e também obrigado ao José Arruda, obrigado, mas é mostrar-lhe de certo modo que gostamos da presença dele. Ele sabe isso, mas nunca é demais demonstrar que gostamos da presença do José Arruda e da Chiu, da sua esposa, que também está cá, o que para nós é de facto mostra que o Arruda está atento às iniciativas também que se vão fazendo ao longo de todo o país, e não apenas àquilo que acontece na capital, que muitas vezes acontece também na política geral deste país. Esta exposição, esta exposição portanto, decorre também da parceria que a Delegação e que a ADFA tem com o Museu da Guerra Colonial, com os seus dirigentes, com o seu coordenador científico, com o seu diretor científico, o Dr. José Manuel Lages, com quem há muito vimos desenvolvendo um trabalho de colaboração para que sempre na perspectiva que há pouco falei, na perspectiva de dar a conhecer este período da história de Portugal numa abordagem histórica do conhecimento e não apenas de outra forma. À medida que nos vamos distanciando no tempo da guerra colonial, cada vez esta abordagem se torna mais completa, e eu diria que
que diria mais rigorosa, no verdadeiro sentido da palavra, porque mais desapaixonada e mais independente também, sob todos os pontos de vista. E por isso podermos aqui falar e abordar esta temática é extremamente importante. Também eu tenho dito muitas vezes que quando fazemos ações deste tipo, que não é a quantidade que às vezes importa ter muitas pessoas, um auditório cheio, com muita gente e tal. Importa que fazer passar a mensagem e, sobretudo, na questão desta exposição, fazer passar a mensagem aos mais novos, aos alunos das escolas, porque a verdade é que os manuais escolares são muito parcos em falar deste período da história de Portugal. Nós, do conhecimento que temos, o que verificamos é que portanto, os alunos dos manuais escolares apenas se confinam ou tratam este período tão rico da história de Portugal, com tantas consequências para o próprio país, é tratado de uma forma aligeirada, em meia dúzia de parágrafos e quase sempre no final de cada ano escolar, o que muitas vezes não dá, o que muitas vezes até os professores passam por estas páginas muito a correr, sem lhes dar a devida atenção. E isso acaba por fazer um apagamento da nossa memória, da memória do nosso país. E um povo sem memória é um povo que não está preparado para projetar o seu futuro. Todos nós temos um passado, o nosso passado muitas vezes está muito resumido a um bilhete de identidade que cada vez é mais curto, tem menos indicações, o nome, o número e uma data de nascimento e pouco mais, não é? E o fazer-se esta síntese permanentemente, muitas vezes, dos factos, das memórias, isso acaba por fazer um país, por tornar também uma memória, uma consciência nacional muito cinzenta, muito branca, com muito poucos dados sobre aquilo que é, ao fim e ao cabo, a memória e a consciência de um país. Por isso, a nossa associação, sempre que tem oportunidade, e o Museu da Guerra Colonial, vimos junto dos jovens, fazemos palestras nas escolas, falámos para a comunicação social, procuramos divulgar isto exatamente com esse objetivo. É preciso conhecer este período, é preciso que enquanto houver ex-combatentes vivos, deficientes militares vivos, gente que participou nestes acontecimentos, enquanto nós existirmos, podemos passar e dar testemunho dessa memória. E certamente que essa memória é muito mais precisa, é uma forma de fazer história. Daqui a pouco o José Manuel Lages vai falar disso, o Dr. José Manuel vai falar desta forma de fazer história, mas é importante que o façamos para, como eu há pouco referi, termos passado e projetarmos também o nosso futuro. Gostava só de dizer fazer meia dúzia de considerações portanto, em volta deste tema da guerra colonial. Dizer-vos que quando a guerra colonial começou em 1961, eu na altura tinha 12 anos de idade, e eu recordo-me que estava um dia à noite, quando estava a jantar com meus pais, a minha avó, a minha irmã, e passava na televisão um anúncio que muitos de nós se recordarão, que era aquele de Angola é nossa, Angola é nossa. Estava nessa altura a começar a guerra, tinham arrebentado os primeiros acontecimentos no norte de Angola, os chamados massacres, e nessa altura o meu pai virou-se para a minha mãe e disse: ainda bem que a guerra começou agora, porque quando chegar ali ao Abel, que era eu, já não vai, já deve ter acabado, dizia ele, já deve ter acabado. Portanto, eu tinha na altura 12 anos. Ora, como se verificou, isto não acabou, a guerra não só não acabou, como eu acabei por ser uma vítima dessa mesma guerra. E tal como eu, desta guerra saíram cerca de 25 mil
deficientes militares com deficiências, 25.000 a 30.000, com deficiências, com incapacidades daquelas acentuadas, sob o ponto de vista das amputações, dos cegos, dos estilhaçados, dos traumatizados, com incapacidades saíram, portanto, os números apontam entre os 25 e os 30.000, 10.000 mortos também, do nosso lado, não contabilizando, não contando com os mortos do lado da guerrilha, e não contabilizando com os feridos também do outro lado também dos movimentos de libertação. E para além disso, muita gente como nós na ADFA costumamos dizer, que ainda trazem a guerra nas suas cabeças. Isto é, 40 anos, 45, 50 anos depois da guerra ter acabado, e eles continuam ainda com estes traumas dentro e a viver estes traumas, que muitas vezes os incapacitam, que os isolam, que provocam depois outro tipo de problemas no seu meio familiar, naquelas pessoas que lhes estão mais próximas, como a esposa, os filhos, etc. Portanto, há de facto aqui, portanto, esta guerra acabou por envolver e por trazer imensas consequências, imensas vítimas. Isto provocou provocou uma grande sangria no país, muita gente emigrou nesta altura, uns por consciência política desertaram para outros países, outros sem consciência, mas só porque não queriam ir à guerra, mas que também acabaram por sair e por emigrar. Os campos ficaram abandonados, as fábricas tiveram os seus problemas. A guerra acabou por envolver muitas centenas de milhares de jovens, e isso acabou por se pagar caro, porque em 1974, quando no último ano da guerra colonial, o orçamento do país para a guerra era 45% das nossas receitas eram destinadas a esta guerra, isto é, enquanto se gastou na guerra, e se gastou muito durante muitos anos, não gastaram em escolas, não gastaram em centros, em hospitais, em estradas, e o nosso país tornou-se um país muito pouco desenvolvido, eu diria subdesenvolvido. E, portanto, mesmo agora, 40 anos depois, nós continuamos a pagar esta fatura enorme de não se ter adotado uma solução mais cedo para esta guerra. A nossa associação, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, é uma associação que nasceu logo a seguir ao 25 de Abril, a 14 de maio de 1974, uma associação que eu diria que apanhou, que a partir daquilo que foram toda esta gente que ficou marcada pela guerra, quer os sensorialmente, ou com incapacidades de outro género, mais os familiares dos falecidos, mais os traumatizados de guerra, toda esta gente que na altura, que toda a gente sentia a necessidade de uma organização capaz de lhes dar, portanto, de lhes dar um futuro, de lhes dar um futuro sob o ponto de vista da reabilitação, sob o ponto de vista da inclusão social, sob o ponto de vista da reparação dos direitos a que lhes assistiam pelo facto de terem sido da guerra com muitos danos. A nossa associação nasce de facto logo a seguir ao 25 de Abril, nasce fundada nos valores também do 25 de Abril, nos valores genuínos, isto é, da reabilitação, do direito ao trabalho. Nós quisemos ser cidadãos socialmente úteis na sociedade, não quisemos ser pesos mortos, apenas fomos uma associação capaz de construir, não só de reivindicar os nossos direitos, como também construir soluções e respostas, quer para as pessoas com deficiência em geral, quer para os centros militares, integrando na sociedade, promovendo a escolarização, promovendo a procura de emprego, a inclusão profissional, promovendo ações na área da reabilitação, na área do lazer, em muitas áreas e muitas vertentes. E hoje, 40 anos depois, nós entendemos e estamos a comemorar esta efeméride dos 40 anos. 40 anos depois, nós sentimos que valeu a pena este esforço, que vale a pena, porque isto não está esgotado.
esgotado, ainda nem tudo está resolvido, ainda não foi feita a justiça devida a todos, e por isso a nossa associação continua com o seu trabalho, e há de continuar provavelmente até desaparecer o último dos associados militares e dos seus familiares. Só mesmo para acabar, dizer-vos que nós nos definimos como uma força justa das vítimas de uma guerra injusta, porque por aquilo que já há pouco vos dissemos, pelo facto de que esta guerra podia e devia ter tido uma solução diferente, que não só para nós, mas também também teria sido benéfica para os povos africanos que estavam também do outro lado, porque ao fim e ao cabo, a seguir à descolonização, também alguns deles acabaram por passar muitos e muitos problemas, e provavelmente se tivéssemos tido uma solução diferente não teríamos chegado a esta situação. A finalizar mesmo, muito obrigado a todos, sabemos também, há pouco não referi, e já foi referido há pouco, que esta exposição já foi visitada por muitos alunos das escolas, e isso para nós portanto, é um sinal de que estamos a cumprir esse objetivo que era de levar este tema aos mais jovens. Muito obrigado a todos.